lá. Boa noite. Bom, deixa eu atualizar aqui, me situar. Já quero agradecer a todos que estão assistindo ao vivo, ou os que vão entrar. Eu não sei verificar aqui. Ah, tá, tem ao vivo aqui. Obrigada a todo mundo que tirou um tempinho para dar um pulinho aqui na live, para nos prestigiar. Meu nome é Andréia Ribeiro, eu sou advogada, especialista em direito imobiliário, notarial e registral, atuo em imóveis rurais e atuo no Brasil inteiro, com predominância aqui no Mato Grosso do Sul. Por isso, eu decidi fazer essa live para convidar alguns profissionais que com certeza têm a acrescentar sobre esse assunto, sobre o bioma Pantanal. E desde já, quero agradecer, Pedro, por aceitar o convite, doutor Michel também, professor Michel, e vou deixar vocês se apresentarem. Pode se apresentar, Pedro, falar mais ou menos, falar seu currículo, né? Não todo, porque senão a gente vai ficar aqui mais de uma hora. Eu acho que pode começar pelo professor aí, por ordem de hierarquia aqui, né? Hierarquia? Bom, vamos lá. Então, obrigado pelo convite, André. Obrigado, Pedro, pelo convite. Bom a gente estar aqui, falar um pouquinho sobre o Pantanal, né? Sobre a sua pesquisa e também sobre a importância de aí entrelaçar aí economia, direito, né? E as questões agrárias aí também são fundamentais aí para o nosso Pantanal. Momento importante, nós estamos falando sobre isso, que acabou de ser destituído aí o nosso ministro do Meio Ambiente, né? E aí entrou um novo ministro hoje, né? Então, você tem um momento aí, né? Bem no momento da nossa live aí. Notícia fresquinha para o pessoal que está assistindo aí. Então, bom, eu sou professor do Programa de Desenvolvimento Local e também de Ciências Ambientais da Universidade Católica Dom Bosco. Já estou há 18 anos na Universidade Católica Dom Bosco. E minha formação é Administração e Economia. E a minha formação, eu fui mudando ela ao longo do tempo e hoje me chamam de cientista de dados, né? Porque eu fui não somente pensando na economia, dados econômicos, mas em todo o aspecto que pode ser mensurado com dados, né, André? Então, hoje eu trabalho com alunos do direito, da administração, da economia, da engenharia, né? Então, eu trabalho com trabalhos diversos temas, né? Para mim não interessa a temática, interessa assim, como é que a gente analisa o dado, como é que a gente traz soluções a partir dos dados. Esse, para mim, é o mais importante. Então, eu venho fazendo esse trabalho, né? A gente tem aí bastante artigos publicados, né? A gente vem fazendo esse trabalho e vem motivando aí alunos como o Pedro aí a fazer mestrado, doutorado, né? Você também, André, quem quiser fazer aí, né? Motivando a pesquisar, a trazer aí soluções, né? Para o país, né? Para as questões de legislação, para as questões da economia, né, e tudo mais, mas de forma científica, né, de forma que você use dados e traga soluções. Isso que a gente vem fazendo aí. E aí eu trabalhei já no governo, já trabalhei na universidade, trabalhei em vários lugares aí, e aí tem algumas experiências também de mercado, né, então eu gosto de misturar essas coisas todas aí. É um trabalho interdisciplinar. Interdisciplinar, isso mesmo. Interdisciplinar. Pedro foi orientando do professor Michel no mestrado. Fala um pouco sobre o seu mestrado, Pedro, o tema, que é o tema da live. Bom, me apresento e apresento também o tema. Bom, fiz o mestrado em desenvolvimento local na Católica, né? Voltei para o CDB 11 anos depois de ter concluído a graduação, que eu concluí em 2008. E tive o privilégio de ser orientado pelo professor Michel, privilégio porque foi, assim, transformação na minha forma de ver, de pesquisar, de escrever, né, depois de passar a ser orientado por um cientista de dados. Porque até então a gente tem essa natural, posso dizer assim, talvez prolixidade, ou um pouco de escrever demais, né, e o professor sempre me trouxe para cá, falou, não, vamos colocar dados aí na tua fala, né, vamos comprovar o que você está falando e tal. Então, isso foi uma transformação mesmo. E o resultado dessa transformação está aí, a pesquisa do mestrado, que virou um livro sobre o Pantanal. Bom, eu, até então, eu costumava dizer que era só advogado e professor em Direito Agrário e Ambiental,
Agora ainda continuo na pesquisa, né? Já depois do mestrado segui agora para o doutorado em planejamento territorial e desenvolvimento socioambiental pela UDESC, e sigo nessa mesma linha dos dados e da legislação, né, principalmente ambiental e agrária, e a gente tem muito a contribuir mesmo, a gente tem muito para pesquisar, muitas questões para serem respondidas, principalmente no que diz respeito a comprovar a eficiência, a eficácia da nossa legislação, se ela está servindo para aquilo que foi sancionada, né? E tá aí a ideia do livro, né? Surgiu com essa ideia de tentar trazer o Pantanal para essa discussão de dados. Você sabe que quando eu vi o tema do livro, eu falei, bingo, porque nós temos muito argumentos mesmo, tem muito argumento solto. E quando nós trabalhamos com alguma propriedade que pega o bioma, sempre tem exceção, né? É assim, mas aqui é assim, assim, assado. E aí nós pegamos a legislação e a realidade nem sempre é compatível. E fica essa dualidade, né? Da necessidade de preservar, porque é óbvio que ninguém é contra a preservação, né? Não tem como colocar eles e nós. Sempre digo isso, não tem um ser humano, não é possível que seja a favor. Mas nós precisamos ser realistas, pessoas vivem naquele bioma e precisam sobreviver. Então, quando eu vi o tema, eu falei, isso precisa ser fomentado, porque as pessoas precisam ter isso claro, inclusive eu, que trabalho com isso, né, para poder ter argumentos, não na vida, mas no trabalho mesmo. E aí eu, conversando para a live, nós conversamos, eu perguntei o que motivou, né, o que te motivou a escrever, porque no mestrado, geralmente, eu ouvi de um colega que fez... ele é PhD em alguma coisa, eu falei, minha nossa, é gostar muito de estudar. E ele falou para mim, Andréia, quando você fizer, você faz o seu trabalho de conclusão de curso, um trabalho teórico, dá menos trabalho. E aí, quando eu vi o seu trabalho, eu falei, esse daqui não deu menos trabalho, né, somente teórico, porque casar os dados, a humanas com as exatas, não é só comparação, né, tem a comparação, mas... ela por ela sozinha não muda nada. Né? Fala sobre essa motivação de escrever, de querer ter trabalho. Bom, motivação desse trabalho. Primeiro que, como pantaneiro nato, né? Pois sou de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Eu tenho uma admiração pelo nosso bioma, uma admiração aí pelo povo pantaneiro, né? Admiro nossa cultura, a forma como bem tratamos o nosso bioma. E no Mato Grosso do Sul, nós respondemos por 64,5% mais ou menos da região pantaneira total. E segundo o material científico aí de 2019, que tem no livro também, nós temos aí 84% quase de cobertura vegetal e 16% de antropização, né? E, além disso, a inspiração dessa pesquisa, muito bem orientada aí pelo professor Michel, foi a possibilidade de tentar mensurar os impactos de uma nova legislação, né, num território, sob a ótica do desenvolvimento local, dos seus indicadores, enfim. E a nova legislação, na época, era um projeto de lei do Senado, que era o 750 de 2011. Ele surgiu com a autoria do Blairo Maggi, depois mudou de relatorias, enfim. Na época estava em vias de votação, né, atualmente ele está arquivado. Mas existem outros projetos de lei que ainda precisam legislar sobre o Pantanal, né? Tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados hoje, que ele é de 2018, e num futuro próximo ainda teremos essa lei federal, né? E eu tenho uma preocupação, que foi essa preocupação que eu entrei no mestrado, com uma edição de leis que é contínua, né? E que precisa de um cuidado quando vai aplicar essas novas leis para adaptá-las na sociedade, né? A gente tem que observar o que acontece com o desenvolvimento local, né? E aí, falando especificamente no caso do Pantanal, a nossa Constituição Federal disse que seria utilizado na forma da lei. Aí o Código Florestal disse que o Pantanal é uma área de uso restrito e que admite a exploração ecologicamente sustentável, né? Mas o que é tudo isso, né? Como dizer o que é ecologicamente sustentável, né?
Aí no Mato Grosso do Sul a gente cumpriu esse papel de regulamentar, orientar, tem uma normativa estadual, enfim, mas a ideia foi pesquisar os impactos dessa nova lei federal. Enfim, a gente tem dados, indicadores e muitas informações que têm que ser levadas em consideração quando vai regulamentar um território, né? Nesse caso, um bioma, né? Então, quando a gente escreve esse tipo de material, como artigos científicos, livros, a gente tem a capacidade de provocar outras análises, né? Equilibrar as discussões que são só ideológicas, né? O tema foi super pertinente, né? Você provocou aí santuário ecológico ou celeiro de alimentos, né? Enfim, e evitar essa polarização, né? E o principal problema da discussão ideológica, né, no entorno desse uso sustentável, é que nos projetos de lei que se relacionam a territórios, biomas, tem uma tendência a esquecer que dentro desses biomas tem pessoas, né? Aí tem o que nós chamamos de idiosincrasias, que é uma palavra que eu adorei conhecer também no mestrado, né? Que são aquelas características de um grupo de pessoas com relação ao seu território, né? E aí no Pantanal isso fica muito evidente, né? Que os integrantes do que a gente chama de família pantaneira, né? Eles são os maiores conhecedores, conservadores e aqueles que repassam, né, esse conhecimento para as próximas gerações, enfim. Então, assim, é lamentável que a gente não tenha um consenso, né, para a aprovação de uma legislação de uso sustentável do Pantanal. E tudo isso que eu falei foram motivações, né, dessa nossa pesquisa, da nossa obra, da minha dissertação. Então, foi mais ou menos por aí, viu? Esse projeto de lei, ele chegou a ter alguma assembleia? Assembleia não, audiência pública? Não. Teve? Tiveram? Sim, ele só não foi colocado para votação e acabou perdendo esse tempo, foi arquivado, mas hoje o que vai valer, eu acho que é o 9950 de 2018. Eles, como dizem, eles requentam, né? O projeto de lei com alguma coisa e aí apresentam novamente. E aí ele está com outro número. Hoje na Câmara dos Deputados, não mais no Senado. Eu pontuei aqui que o livro, ele tem 3 capítulos, né? O primeiro fala sobre a análise das leis, o segundo, biografia, e o terceiro fala sobre as áreas públicas, a expansão das áreas públicas e o valor da produção. E é muito engraçado, porque eu terminei a pós em Direito Notarial e Registral, e eu estava vendo hoje justamente a questão da expansão da zona urbana e as áreas públicas nesses pontos, né? São muitas coisinhas, eu estava falando com o professor, são muitas coisinhas que a gente precisa observar que, no geral, quem faz um projeto de lei não tem ideia, né? Tampouco pisou aqui, por exemplo. Mas eu queria saber de você, Pedro, o que surpreendeu? Porque quando nós vamos escrever alguma coisa, nós já sabemos mais ou menos o que vamos encontrar, né? Regra geral é assim, algum trabalho. E aí, de repente, tem aquela informação que você fala, como? Não pode. Não dá. O que surpreendeu? Bom, eu vou falar e também acho legal, se depois que eu falar, o professor também quiser comentar alguma coisa, lembrar... eu ainda vou sabatinar ele. Mas, enfim, acho que as maiores polêmicas, né, estão em conciliar todas as políticas públicas existentes, né? Ou seja, nós temos aí política nacional do meio ambiente, nós temos a política agrícola, tem as leis a lei das unidades de conservação, o Estatuto da Terra, cada um tem objetivos, diretrizes que vão se confrontar num território, né? E aí, utilizando de uma metodologia proposta pelo professor Michel, a gente já abre o primeiro capítulo, hoje o primeiro capítulo do livro, que foi também o primeiro da dissertação, né, com a ideia de tentar comparar indicadores de desenvolvimento local com diretrizes da Lei de Unidades de Conservação e da política agrícola, né, na tentativa de escapar dessa tradicional polarização, né, de transformar o bioma num santuário ecológico ou permitir atividades econômicas, né. Então, comparamos essas leis, né, com os indicadores de desenvolvimento local e analisamos o que mais se aproxima de uma regulamentação que prestigia
o desenvolvimento local como um todo, né? E os resultados foram bem interessantes. E aí, no último capítulo, também com a orientação do professor Michel, que sugeriu uma metodologia estatística de correlação de indicadores, que ficou ainda mais interessante, né? Nós elaboramos uma análise comparativa de algumas variáveis socioeconômicas e ambientais para responder algumas hipóteses de pesquisa nessa correlação estatística, né? Nós delimitamos a região do Pantanal Sul-Mato-Grossense, né, no mapa da legislação estadual, e utilizamos variáveis como o IDH, o valor adicionado de produção agropecuária, ICMS ecológico, o produto interno bruto per capita e a quantidade de hectares de RPPNs e de unidade de conservação. A gente colocou tudo isso numa análise de correlação, e aí quanto maior era o numeral 1, maior era a correlação entre essas variáveis, e aí as respostas de algumas hipóteses surpreenderam, né? Como você perguntou, o que surpreendeu, né? Então foi isso. Foi no sentido de que o caminho não seria dar ainda mais terras para o governo, né? Como acontece na atribuição de terras para unidades de conservação de proteção integral, que seria o santuário ecológico, né? Parecendo mais correto subsidiar a população local para auxiliar nesse trabalho de conservação, preservação, né, em favor do seu próprio território. Então, por aí que a discussão vai se desenrolando, e foi muito interessante ter conciliado, então, essa análise de legislação com indicadores, com estatística. Então, eu só tenho a agradecer mesmo ao professor por essa orientação. Por essa realidade diferente, né? Porque eu, ouvindo aqui, eu já trabalhei outro lado do cérebro que eu não trabalho com frequência. Porque para analisar a questão, para chegar num denominador, numa conclusão, avaliando dados da realidade, é diferente. Para nós, tudo é fato e provas, né? Tudo é fato e provas. A questão das RPPNs, temos bastante aqui no Mato Grosso do Sul, e causa mesmo algumas peculiaridades da forma de trabalhar, forma local da propriedade, né? E eu anotei aqui que você falou da função social da propriedade, e o que eu queria saber na percepção é que, assim, existe a função social dos biomas, né? E existem os órgãos ambientais, as autarquias ambientais, que estão envolvidos nisso, e dentro deles são pessoas, e pessoas têm suas opiniões, e às vezes são ideológicas, e às vezes refletem nesses órgãos e autarquias. O que eu queria saber se hoje, Pedro, se é que dá para dizer isso, né? Existe uma contaminação disso, ou existe um olhar realista dessas autarquias e desses órgãos para com a função social de um bioma que precisa ser explorado economicamente também? Bom, essa ideia da função social do bioma, na verdade, foi uma criação de pesquisa, né? Porque... Então, quando eu vi função social, eu falei, gostei desse termo, não tinha ouvido. Criação do Pedro, isso foi do Pedro. Já dá um jeito de registrar isso daí, hein? Porque como a gente já tem, né, a gente tem na Constituição Federal e no Estatuto da Terra a função social da propriedade, né, que é aquele critério que condiciona a manutenção do direito de propriedade privado ao cumprimento da legislação ambiental, comprovados os índices de aproveitamento da terra, né, aquela eficiência, utilização, enfim, né, de maneira bem resumida, né. E aí, com base nesse conceito da função social da propriedade, e com base na análise que a gente estava desenvolvendo de correlação, né, eu pensei que deveríamos acrescentar nesse conceito da função social a análise de dados para criar uma função social do Pantanal Sul-Mato-Grossense como um indicador da tal exploração ecologicamente sustentável, né, que é determinada aí pelo Código Florestal. Então, foi apenas uma ideia de pesquisador, né, não foi ainda levada em consideração por interesses externos a minha pesquisa, mas eu espero que a ideia seja melhor desenvolvida, enfim. Então, é por aí que a gente... Você sabe que eu já achei que já era. Eu não sabia que você tinha criado. Eu achei que já existia um estudo com base na função social de um bioma, porque não tem como ignorar a existência de pessoas lá. E
essa pergunta que eu vou fazer para você, depois eu vou fazer para o professor Michel também, sobre a possibilidade de replicar isso, essa forma de estudo. Por que eu digo isso? Porque nós que trabalhamos com direito agrário, direito ambiental, quando nós precisamos de alguns dados para poder criar um argumento sobre qualquer tese que nós estejamos desenvolvendo, é difícil. É muito difícil. E aí eu falei, bom, essa é uma forma de registrar o tempo, né? Registrar o tempo, 2021, 2020, que seja uma década ou 5 anos, registrar o como que estava. Porque, por exemplo, quando nós precisamos de dados de 1990 a 1995 sobre determinadas regiões, não é tão simples assim, né? Nós sabemos. Então, esse estudo que vocês fizeram, é simples ou é complexo, ou daria para replicar? Eu digo, bioma da Mata Atlântica, bioma amazônico, por exemplo. A minha curiosidade, fiquei curiosa quanto a isso, porque se for possível, é muito bom, né? Bom, evidente que sim, que dá para replicar, né? Eu acredito que, como eu falei no comecinho, nas motivações dessa pesquisa, né? Eu acredito que para toda regulamentação de territórios e de biomas que produzam impactos para o desenvolvimento local, uma legislação deve ser elaborada com ciência, com dados, com indicadores e análises estatísticas, né? Foi o meu grande aprendizado, e análises que possam prever assim, um mínimo dos seus impactos socioeconômicos e ambientais para onde se está regulamentando, né? Então, o que não resolve é só apontar, por exemplo, culpas antrópicas, não resolve também desantropizar um bioma, como muitas vezes parece que é a intenção, né? Uhum. Não resolve também criar o Santuário Ecológico Pantaneiro, não resolve criticar sem sugerir, né? E muito menos generalizar as culpas, né? E a gente precisa, literalmente, dar nome para os bois, né? Sem maiores histerias aí. Por isso que eu acho que essas metodologias que trazem dados para análise na publicação de uma lei tem que ser replicada, sim, com certeza. Ah, tá. Agora, foi? Eu estava com a dúvida que se deu problema. Não, foi eu que estava mudo e achei que estava tudo bem. Mas eu perguntei para o professor Michel se, para falar o ponto de vista dele sobre isso também, ponto de vista dos dados, assim, a possibilidade de replicar. Legal. Essa pergunta é ótima. Essa pergunta, assim, na verdade, essa pergunta a gente usa bastante com os alunos, assim, para toda pesquisa que a gente pega, a gente tem a ideia da pesquisa é que ela seja replicável. Então, toda vez que a gente pega uma pesquisa para desenvolver, se ela não for replicável, é muito complicado. É uma pesquisa muito estricta, né? Aí fica uma pesquisa só para aquele momento, então não é muito boa, né? A gente até é difícil de publicar isso até. Mas como na pesquisa do Pedro, por exemplo, como tem métodos que já são bastante utilizados, correlação, análise estatística, bem utilizada já na literatura, isso é bem replicável. Dá para pegar e, por exemplo, já define lá quais são as variáveis. Pega a variável daquele bioma ou daquela região, né? Ou daquele estado, daquele município e joga lá no sistema estatístico lá, né? Que é aberto, que é fácil de fazer, não é difícil. Só tem que entender a lógica como foi feito, né? Mas é replicável para qualquer país, qualquer município que a gente quiser fazer isso, dá para fazer. Comparar entre municípios, saber o que está acontecendo. E isso é um princípio principal do trabalho do Pedro. Falar, olha, realmente você tem que pegar, para você fazer uma legislação, você tem que primeiro analisar os dados, né? Então, nem sempre isso acontece. Não, na verdade, não, 90% não acontece, só 10%. Então, você falou que joga os dados, né? Eu vou fazer uma pergunta bem leiga, tá? Não me julgue. Mas é possível... Vocês criam um sistema ou vocês criam uma fórmula? Ou essa fórmula já existe? Legal, Ou como que é?
Pô, é boa pergunta. Vou aproveitar, vou dar boa noite, Mulheres do Agro, que mandou um abraço aí, né? A Thaís, a Sônia, mandar um abraço e já convidar vocês para assistir as minhas aulas no YouTube, no meu canal. Que aí lá eu tenho lá aulas que explicam como fazer isso. E é um software já pronto, com fórmulas prontas, onde você só coloca os dados. Né? Já está mastigado, então. Está mastigado, só tem que saber o jeito de usar. Né? Então, lá eu explico a forma de usar. São softwares abertos, né? Que a gente que utiliza mundialmente. Por exemplo, o R é um software estatístico, né? E aí esse software é aberto, ele é mundial, e aí qualquer um pode utilizar. E tem vários exemplos, né? Lá eu dou no meu canal, dou alguns exemplos lá de como utilizar ele, dou passo a passo. Então, assim, quem quiser fazer uma pesquisa dessa, como o Pedro fez, é só entender quais dados ele pegou, pega os dados ou atualiza os dados dele, né? E vai lá e entende como fazer isso. O bioma da Mata Atlântica é só fazer né? Só fazer essa coleta de dados e colocar no programa, no sistema. Isso. E não precisa alterar nada, não precisa fazer nenhuma... Não tem uma peculiaridade, assim. Por exemplo, o Pantanal precisa colocar essa informação que lá no outro não precisa. São os dados. Só se você quiser mudar de análise. Se fosse a análise que ele fez com relação ou a análise que ele fez, estatística, não precisa. Você vai usar a mesma análise, você vai usar só o que ele fez. Agora, se você eu quero fazer uma análise diferente, quero fazer uma análise, por exemplo, de buscar grupos diferentes, analisar grupos diferentes. Aí é outro tipo de análise. Isso é muito interessante. No meu canal também tem isso lá. Agora, é importante saber isso, porque as pessoas acham que isso é difícil, André, e aí desistem de fazer isso, às vezes, nos trabalhos, né? Sim, então, com certeza, eu tiro por mim. Isso, então, mas essa é a grande... Hoje, por exemplo, tem uma área do direito, né, que chama Análise Econômica do Direito, AED. Essa é a área do direito que mais cresce na pesquisa no mundo, que tem um professor do direito, não sei se vocês conhecem ele, que é o Ivo Gico, que é até um amigo meu lá de Brasília. Ele é um especialista nisso, ele tem uns 5 livros só sobre análise econômica do direito. Ele é economista e é advogado, só que ele é mais advogado. Só que o que ele faz mais? O que ele faz realmente? É pegar casos e explicar isso com dados, né? Então ele tem até um grupo lá de advogados que interdisciplinar, como você falou. Tem gente lá que é da física, tem gente que é da matemática, que é advogado mais físico, advogado mais matemático. E aí eles tiram outras soluções com isso. Então, a análise econômica do direito é baseada em dados, baseada em estatística. Então, isso está crescendo. Qual que é o nome dele? Eu fiquei curiosa. Doutor Ivo Gico. Porque isso é fundamental. Na verdade, nós no direito não somos nada com argumentos soltos. E no ambiental se falha, viu, André? Na área ambiental é fundamental a gente entender também a relação de indicadores e dados para solucionar, né, uma questão que envolva uma análise de impacto ambiental ou um passivo a ser resolvido, fazer um acordo aí num termo de ajustamento de conduta. Então, as aplicações não são só para futuras pesquisas, não, são infinitas, viu? Eu realmente falei no comecinho lá que foi um ponto de transformação e foi mesmo. Eu não quero parar de pesquisar com dados nunca mais. É porque dá a segurança que a gente precisa, né? Eu sou muito leiga, eu vou dizer assim que que nem eu falei no início, eu aproveito as lives para estudar e para aprender também com quem eu convido, é uma oportunidade, porque o que eu trabalho com dados, de fato, é quando eu preciso de dados públicos, na maioria das vezes, e eu não consigo, né? Inclusive, eu até pontuei aqui que eu quero perguntar do professor Michel sobre, porque o senhor passou por vários lugares, né? Qual que é a impressão dos dados nos diferentes órgãos por onde o senhor passou? Por que eu digo isso? Porque eu confesso que, por vezes, eu fico surpresa de forma ruim, porque, para mim, é inadmissível uma instituição, uma autarquia antiga, não ter dados. Então, às vezes, eu vou resolver um problema, eu chego lá e eu falo, mas isso nunca aconteceu aqui? Não é possível. Não tem um protocolo não digo nem protocolo de forma de procedimentos, porque não tem mesmo. Mas os dados,
E do ano de 2010 até 2015, como que aconteceu essas intercorrências aqui? Porque elas são corriqueiras e não tem. Por isso que eu pedi a opinião e o ponto de vista, né, sobre esses dados nos diferentes lugares privados e públicos que o senhor tenha passado. Experiência, né? As experiências, André, no Brasil, na verdade, em dados, elas são ruins, né? O pessoal realmente ninguém se preocupava com dados, né? Não se preocupava em registrar o dado, em registrar aquele conteúdo para poder fazer comparações. E aí por exemplo, a gente é um caso interessantíssimo. Eu trabalhei no IPEA, em Brasília, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Você vê, é o instituto onde deve ter todos os dados, né? Então, você fala assim, não, vou chegar lá, eu vou ter todos os dados do mundo, né, para pesquisar e tudo mais. Então, em 2012, fui para o IPEA, fiquei até 2014, e cheguei no IPEA, por exemplo, e queria fazer uma pesquisa sobre agricultura familiar. Né? E aí a minha coordenadora lá, vamos mexer com a agricultura familiar, analisar a eficiência, a produtividade dos pequenos agricultores e tal. Tá, e cadê os dados? Bom, vamos fazer um ofício para o Ministério, na época, agora é desenvolvimento, agora sumiu esse ministério, talvez é o Ministério do Desenvolvimento Social hoje, né? Que é o MDA, na verdade, era o MDA na época, MDA, Desenvolvimento Agrário, né? E aí a gente falou, olha, quem tem esse dado é o desenvolvimento agrário, você vê no Ministério, né? Então, fizemos um ofício pedindo do IPEA, que é governo federal, com o governo federal, pedindo esses dados da agricultura familiar, que não era assim, dados do Pronaf, por exemplo, né? Dados que tem lá, onde o cara mora, quanto que ele produz, o que ele planta, quantos hectares, qual que é a receita dele, porque no Pronaf tem que ter para poder pegar recursos, né? Então, realmente tem esse dado, né? Bom, aí pedimos, demorou 3 meses para responder. E quando respondeu por uma insistência, o dado estava em papel. Então, você tinha lá 5 milhões e 800 propriedades de agricultores familiares no Brasil no papel. Estava em PDF. E aí, como é que você pega no PDF 5 milhões para poder transformar isso em alguma análise, né? Não tinha jeito. Aí a gente teve que comprar um software para transformar isso. O MDA, então, quer dizer, como é que você faz uma política do Pronaf, por exemplo, que depende desse dado, se você não tem o dado? Como é que você analisa aquilo? Então, quer dizer, o dinheiro está jogando fora, tudo. E aí eu tive outra experiência interessante, foi no MAPA também, no Ministério da Agricultura. Me chamaram para fazer um trabalho lá, e quando a gente foi analisar a produtividade também, não tinha os dados. Né, eu tive que garimpar os dados, e eu fiquei mais tempo garimpando os dados do que realmente analisando. Né? Então, assim, você vê que nos ministérios a gente tinha essa dificuldade. Eu não sei se isso é uma cultura, né, mas hoje mudou. Hoje a gente mudou, tá? Se eu vou te contar a história, isso é 2012, né? 2011 e até 2014 fiquei em Brasília. Depois disso, agora 2019 para cá, com o novo governo, isso mudou bastante. A transparência desses dados estão muito maiores. Então, hoje eu falo assim, hoje eu não faço mais dados primários, que eu chamo. Eu não vou fazer pesquisa de campo mais. Hoje você tem muitos dados hoje na internet mesmo dos ministérios. E se você pedir, tem lá também. Então, melhorou bastante. Então, a gente teve um momento, então, mas, por exemplo, você está falando para mim, Michel, mas eu quero saber 2010. Pois é, aí é o problema. Eu quero saber de 1990. Aí é o problema. Entendeu? Tem muita coisa que falta. Entendeu? Esse comentário, esse foi até um desafio para nós nessa correlação aí, porque a gente estava ali com o IDH é de um ano, aí nós tínhamos ali o PIB, era de outro ano, então é difícil você encontrar todos os indicadores com dados do mesmo ano atualizados, isso sempre será uma dificuldade de pesquisa aí, né, infelizmente. Deu uma melhorada, mas como a gente pega, porque o histórico é importante, né, André? Por exemplo, a parte área, por exemplo, é muito importante você saber realmente o que aconteceu, o que foi acontecendo ao longo do tempo, né? Isso é fundamental para a gente entender a história, entender o que foi acontecendo, e isso realmente a gente tem dificuldade. E isso é coisa do Brasil, né? Olhando outros países, por exemplo, Austrália, Estados Unidos, não, eles têm mesmo um Ministério de Estatística. Então, eles têm realmente lá um ministério somente para dados. Isso é, assim, de 1800 e pouco, entendeu? Então, quer dizer, se você pega lá, eu fiz uma pesquisa para analisar comportamento de pessoas, aí a gente pegou os Estados Unidos, pegou a Europa, né? A gente tinha dados de 1700,
né? Então, por exemplo, migração, você tinha dado 1.700, agora você está no Brasil, você não tem. Você não tem esse dado, você tem que transformar coisas para buscar dados, né? Então, essa foi a dificuldade. A pesquisa do Pedro, apesar de atual, teve dificuldades. Você vê IDH, que é um desenvolvimento humano, que a gente tem que saber e isso não tinha. PIB estava dificuldade. Então, ele foi juntando coisas. Então, na verdade, a gente conseguiu juntar dados de uma forma para poder responder as hipóteses dele. Mas foi muito difícil encontrar isso, não é muito fácil. Agora, hoje está mais fácil. Se eu pegar uma pesquisa mais atual, por exemplo, estou falando muitas pesquisas atuais, né, de antes do Covid e depois do Covid. Agora, antes do Covid, por exemplo, 2019 para cá, a gente tem muita coisa. Tem muita coisa de 2019 para cá, 2018, a gente consegue realmente trazer muitos dados e fáceis de buscar na internet. Porque isso então, buscar o dado, né? Eu observo que é uma dificuldade de muita gente saber buscar dados. Porque, por exemplo, quando eu fui escrever o capítulo da obra que o Pedro me convidou, que eu escrevi sobre aquisição de terras rurais por estrangeiros, eu fui a fundo, porque para escrever, nem tudo que nós sabemos, nós colocamos lá, né? Nós precisamos saber de muita coisa para poder escrever o sumo ali, o mais importante. E venda de terras na fronteira, por exemplo, e para estrangeiros tem muita relação com a Casa Civil, porque vai cartório, INCRA, Casa Civil. Esses procedimentos, os procedimentos foram difíceis de me afirmarem como acontecia. E aí, quando eu precisei de dados, eu não consegui. Eu simplesmente não consegui. E eu sou insistente. Então, eu mandei e-mails. Teve uma profissional, que eu não recordo o nome dela, mas que ela trabalha há muitos anos, não sei se ela ainda está lá, ela trabalhou no antigo, antes do INCRA, era um outro... Ita, alguma coisa. Mas a gente vai lembrar. Antes do INCRA tinha uma instituição que ela trabalhou nela, e aí depois ela foi para a Casa Civil, e ela sabe muito, ela, pessoa, e ninguém vira pedra, né? Infelizmente. Mas não tem documentadas as coisas. Eu fiquei numa frustração. Por quê? Porque o beabá da aquisição de terras rurais por estrangeiros, todo mundo sabe. O importante é documentar dados que vão prosperar nas obras ou gravando um vídeo para falar, que as pessoas se atentem com dados, né? E eu não consegui. Então, eu fiquei muito frustrada. E depois, nessas conversas, eu conversei com alguém, com alguma pessoa específica, não lembro, mas ele falou assim para mim, Andréia, ele é do governo, nós estimulamos as empresas a fazerem os seus dados. As empresas, as grandes empresas, de forma privada. Porque se nós formos depender da máquina pública para documentar, não teremos. E isso está acontecendo de forma indireta por conta do compliance. Das exportações. Então, na verdade, a gente está indo por uma outra via. Os dados estão sendo documentados por pura necessidade e cobrança externa, mas não pela máquina pública. Contudo, não é todo mundo que vai colher todos os dados. Se eu tenho uma empresa, eu vou coletar os dados que são de interesse da minha empresa, tão somente. E não outros, né? E isso é uma pena mesmo. Eu fiquei surpresa por conta da experiência no Instituto, que não tinha nada. Eu fiquei surpresa. Mas eu tenho uma notícia boa para você. O Brasil está nessa caminhada para entrar na OCDE, né? Ele está fazendo todos os requisitos para ser membro da OCDE, né? Ele já foi aceito lá, né? O Trump deu ok, e aí ele tem aí essa possibilidade de ser membro. Mas para fazer isso é bem legal. Mas para fazer isso, Andréia, tem que... Uma das coisas é essa, é ter todos os dados transparentes em banco de dados públicos, né? Uma das coisas que o OCDE... por quê? Porque eles têm que medir como é que estão as coisas, por exemplo, corrupção, tem que medir como é que estão essas negociações, tudo. E aí, o Brasil quer fazer. Então, o esforço agora é deixar isso transparente. Então, ao longo do tempo, isso vai melhorando, né? Isso vai melhorando. É claro que tem muita coisa que é bem estranha, né? Eu estou fazendo uma consultoria para uma empresa lá no Maranhão, que ela está querendo calcular o tal do ITCD, né? Que é o imposto
transmissão causa mortes, né? E aí o Estado, que é a Receita Federal, a Receita Estadual lá, né, que é o que faz, a Secretaria de Fazenda, né, que cobra isso, né? Eu acho que é. E aí eu entrei em contato, eles que vão pagar o projeto lá, eles não têm o dado. Eu falei, então, mas como é que vocês cobram? Então, como é que vocês cobram? Ah, não, vamos no cartório. Aí o cartório, não, esperamos a secretaria mandar os dados, não sei o quê. Eu falei, mas como assim? Aí entendeu? Mas tem um dado, porque alguém cobra, esse imposto é importante, né? Vale, é 10% da receita lá do Estado. Então, aí eles estão querendo atualizar o banco de dados, eles querem atualizar o preço, o valor do imposto, né? Pelo mercado de imóveis, né? E aí eu trabalho esse trabalho, mas eu preciso do dado anterior para saber. Eu falei, mas como é que vocês cobram então? Então é bem estranho essas coisas, né? Então, assim, mas eu acho que tem o dado. A questão, na verdade, tem muitas coisas por trás disso, às vezes, né? Porque o dado é o que revela a verdade. Então, você falou sobre esse imposto, me permitam fazer um parêntese de uma experiência. Eu também, quando eu comecei a advogar, eu acho que independente da área, nós pegamos inventário, né? Quem trabalha com imóvel rural, a gente pega muito inventário. E aqui, um inventário daqui específico, eu discordei do valor e fui atrás, porque eu queria saber se o cálculo do imposto. Eu queria saber se era com base no valor venal ou no valor de mercado. E aí, ninguém na Cefaz, aqui no caso, né, soube me informar. Até que eu mandei, depois de mandar 255 mil e-mails, um cidadão me falou que era... Eu já tinha lido a legislação, tudo, mas ele me mandou uma legislação lá aí que está escrito que o Estado ele escolhe como ele vai cobrar, com base no valor venal ou com base no valor de mercado. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, já te adianto, eles cobram da forma que eles acharem melhor. E não adianta recorrer, porque eu já recorri algumas vezes, porque eu precisava saber se adiantava, né? Mostrando que o imóvel não valia aquilo, com dados, e não foi deferido, em nenhum dos 3 casos que eu recorri. Mas eu entendo isso, é frustrante, né? Porque a gente fica sem justificativa para nós e para alguém que a gente esteja prestando serviço. Com certeza, é muito estranho essa forma, né, de mensurar as coisas, né? Mas o que a gente, o trabalho do Pedro, o trabalho nosso é isso, André, é desmistificar essas questões, né? É pegar os dados e mostrar, olha, tem que se basear em dados, né? Principalmente, André, políticas públicas, né? Como é que a gente toma decisão de política pública sem basear em dados, né? Sem saber, por exemplo, do Pantanal. Falando do Pantanal, por exemplo, eu sempre convido as pessoas que querem fazer algum estudo do Pantanal. Esse dia na televisão me perguntaram assim, como é que soluciona o problema do Pantanal, do fogo, né? O problema do fogo agora, que vai voltar agora, né? Uhum. Com a estiagem aí. E eu falei, olha, como é que você soluciona o problema do fogo no Pantanal? Pergunta o pantaneiro. Uhum. É ele que vive lá, ele que sabe, né? Então, por exemplo, você tem que saber como é que você faz uma política pública se você não sabe o que as pessoas lá querem. Então, como é que eu faço uma legislação, por exemplo, ambiental, que restringe você desenvolver atividades ali, mesmo sustentáveis, e se você não sabe se as pessoas ali querem? Essa é a grande discussão do Brasil. É fácil falar assim, vamos... É a mesma coisa do lockdown hoje. É fácil assim, todo mundo para de trabalhar, ninguém pode fazer nada naquela área. Né? É fácil fazer isso, né? Quem é dono da área, fala para o produtor, para o dono da terra lá no Pantanal, né? 50% da sua área você não pode produzir nada. O cara compra 10 mil hectares, 5 mil hectares não pode fazer nada. Ele não pode, nem se for sustentável. Imagina isso. É uma coisa absurda. Então, quer dizer, tem que perguntar para as pessoas lá, tem que saber a realidade, né? Eu falo o seguinte, quer saber do Pantanal? Pega um cavalo e vai, fica 30 dias no Pantanal andando. É isso, faz uma experiência dessa, vai lá visitar os pantaneiros, vai lá andar com os ribeirinhos, vai entender a dinâmica, né? Se não for comida para sucuri, mas vai entender a dinâmica do local, entender essas questões aí. Isso é fundamental. Agora, imagina o cara em Brasília senta com 10 pessoas numa mesa, numa sala, com ar-condicionado bonito, com um telão lá, e recebendo um salário pago por nós, e fala assim, né, eu vou lá colocar uma legislação assim. É um absurdo, entendeu? E aí, qual que é o dado? Eu sempre pergunto, pessoal, quando me chamam essas coisas, às vezes os caras me chamam, vê meu currículo lá, o Pedro sabe disso.
e acha que eu sou ambientalista, que eu vou falar, olha, tal. Eu falei assim, me apresenta os dados. Se você me mostrar que ser mais restritivo vai garantir que nós somos mais sustentáveis, se você me provar isso, eu acredito. Okay. Me prove. Só isso, me prove. Se não provou, eu estou feliz, vou para casa feliz. Agora, assim, quando você começar a falar só sobre aquele assunto ambientalmente correto, e aí você chega na sua casa, você joga o lixo na rua, você não faz a coleta seletiva e manda colocar 50% de área desmatada nas fazendas dos outros, é fácil. É muito fácil. Quer dizer, essa é a grande questão. E aí, quando o desafio para o Pedro foi esse, André. O desafio para o Pedro e para todos os alunos são esses. Olha, Pedro, vamos lá, você vai ter que desmistificar um pouquinho a sua linguagem aí mais jurídica, o juridiquês de vocês, né? Tem o meu economês e tem o juridiquês de vocês, né? Que é difícil também. O juridiquês, sair um pouquinho do juridiquês e ir para os dados, e aí juntar essas duas coisas, né? Olha, então comprova isso, comprova essa função social. É uma função social, né? Sabe qual que eu perguntei esses dias numa palestra, o pessoal ficou bravo comigo lá, André? Perguntei assim, bom, eu concordo, vamos fazer restrições aí com o meio ambiente, vamos deixar nosso país mais sustentável, garantir aí para as gerações futuras, como todo mundo fala, tudo bem, beleza. E todo mundo, e o pantaneiro lá que fizer certinho, o que ele vai ganhar com isso? Essa é a pergunta. O que ele ganha com isso? O cara que faz certinho, que está bonitinho lá, ninguém fala dele. Só fala do cara que estraga. Agora, o que ele faz certinho lá, o que ele ganha com isso? Ele está tendo uma externalidade positiva para todo mundo, porque ele está garantindo o meio ambiente para o mundo inteiro, e ele não está ganhando nada com isso. Ué. Entendeu? Aí me ficaram bravos comigo. Não, você não pode fazer isso. Isso é uma coisa da cultura, não sei o quê. Eu falei, é da cultura. Agora, incentive esse cara a fazer. Incentive a ele fazer as coisas certas. Isso é o mais importante, né? Incentivar a fazer o certo. É melhor você incentivar o certo do que você sempre punir. Uhum. Você vai ter muito mais... Isso é teoria econômica. Você vai ter muito mais respostas positivas incentivando do que você punindo. Porque ao punir... E isso tem vários estudos dos professores que mostram, ao punir, você faz com que pessoas que não gostam daquela punição façam outras vias. Né? Busquem outras vias para fazer errado. Como é a questão de venenos que o pessoal compra, como é o cigarro, compra cigarro contrabandeado. Né? Quando você aumenta o imposto, né, do cigarro, você faz o contrabando. Né? Então, isso Então, essas coisas que têm que ser pensadas, né? Por isso que a política pública é importante. Mas como é que eu olho isso? Com dados. Isso que o dado me mostra. Né? Aí o pessoal, não, mas esse dado... Teve uma aluna minha, né? Eu lembro da primeira aluna do doutorado que eu tive, né, para contar essa história, que foi bem interessante, né? Ela fez uma análise sobre cooperativismo, né, que é bem interessante. O cooperativismo no Rio Grande do Sul, né, tem um papel importante, né, tem toda uma questão importante realmente de fomento aí da economia do Estado, dos pequenos produtores, né, tal. E ela comparou com a Espanha, fez uma pesquisa na Espanha, bonito, legal, uma tese bem bonita. No final, mostrou que nosso Estado era mais eficiente do que um Estado da Espanha, uma cidade da Espanha lá, Alicante, na Espanha. E ela não aceitou os resultados. Ela, não, está errado esse resultado. Como é que o Brasil é mais eficiente que a Espanha? Eu falei, mas como? É sua tese, você está defendendo isso. Deu esse resultado nos dados. Ah, não, mas está errado os dados. Então, esse é um grande problema. Por quê? Porque nela, culturalmente, internalizou que o Brasil é pior, o Brasil é subdesenvolvido, não funciona, e a Espanha é melhor. Aí ela terminou o doutorado frustrada com isso. Falei, olha, não entendeu até hoje como é uma análise de dados. Essa é a grande questão. Essa é uma grande questão que a gente leva para desmistificar as pessoas a pensarem a usar os dados. Essa é importante por quê? Porque às vezes você se surpreende. Foi a pergunta que você fez para o Pedro. Você se surpreende, você vai lá fazer a pesquisa, quando você vai olhar o dado, olha, é o contrário que eu pensei. Né? É igual essa questão do cigarro. O cigarro é bem interessante. Há uns 10 artigos sobre isso. O cigarro é interessante. Aumenta o imposto do cigarro. Né? Você aumentou o imposto de cigarro para diminuir o consumo. E aí o que as pessoas fazem? Compra contrabandeado. Eu não consigo ter esse dado de quantas pessoas fumam cigarro, porque é contrabandeado, só quando prende.
Como é que eu tenho dado? As pessoas pararam de fumar, mas espera aí. Mas como é que está contrabandeando? Como é que está indo para onde? Quem está comendo esse cigarro? Como está indo, né? Foi o contrário. Tanto que é uma discussão. Tem um grupo lá no governo discutindo isso, como diminuir o imposto de cigarro para poder controlar melhor o cigarro. Olha só como que é essas questões. Então, eu sempre falo, quer melhorar o meio ambiente, dá incentivo. Quer melhorar o meio ambiente, dá incentivo. Busca incentivo. Incentiva as pessoas a fazerem certo. Quando você dá um incentivo, é melhor do que você punir. E a gente sempre olha em punição, né? Olha, vamos punir mais, vamos restringir mais. Essa sempre é o olhar da política pública em geral. Né? E aí não estou falando nem de um governo, nem de outro, estou olhando em geral. No geral, quem legisla sobre isso só pensa em punir. Não, vamos guardar aquilo. Mas, às vezes, guardando, você está atrapalhando. E aí você tem que incentivar as pessoas a fazer as coisas certas, né? Eu olho esses casos, o Brasil é muito complexo, né? É muito difícil você... Essa sorte de indiciocracias aí que o Pedro fala. É muito difícil você entender cada região. Então você tem que estudar. O Pantanal é Pantanal. Lá os indígenas lá no Amazonas é outra coisa, lá com os garimpeiros e tal. É outro problema. Como é que resolver aquilo ali? Você tem que entender. Agora, é entender lá. Não adianta fazer uma política pública igual o Código Florestal. O Código Florestal é para tudo, né? Aí ele vai cortando lá, tal, mas você tem que ter no local diferenças políticas entendendo esse local. E eu sempre falo, o pantaneiro é o cara que mais cuida do Pantanal. Sim. É o cara que vive lá. Você acha que ele vai querer acabar com aquele negócio? Como assim? E tem amor, né? Tem amor. O cara que vive no Pantanal, que tem aquele modo de vida ali, é o cara que gosta de acordar de madrugada e andar naquele mês de maio, que é florido, cheiroso, é aquele lugar lindo ali para quem não andou ainda. Mas isso é o pantaneiro. Agora, o cara aí fala, não, é o pantaneiro que estraga o Pantanal. Vamos restringir as coisas. Não é isso. Essa é a questão. Tem que entender para poder falar sobre essas questões, né? E é engraçado esses absurdos, que é tão absurdo que às vezes a gente pega uma legislação que é feita para restringir alguma coisa, para punir, e nós sabemos que ela não vai ser aplicável, porque as pessoas vão fazer, ou na cara dura, não vão cumprir, ou vão cumprir de uma forma errada, né, que é no caso do contrabando. E, inclusive, eu estava conversando esses dias sobre essa questão de que papel aceita tudo, que é tão absurdo que quem está assistindo esse vídeo depois, mas agora nós estamos na pandemia, então, e tem decreto federal, decreto estadual, e existe aí um conflito entre os decretos aqui no Mato Grosso do Sul, municipal e estadual, que o estadual é mais restritivo e o municipal é menos. E aí teve um determinado dia que falou, olha, o decreto mais restritivo, ele vai começar a valer dia segunda, não mais domingo, como era. Como se o vírus fosse respeitar o decreto. Não, até segunda o vírus vai estar mais tranquilo. Depois de segunda o vírus vai estar mais dissipado. São absurdos. É como se a determinação legal, ela de fato, de forma automática, pudesse ser aplicada. E não é assim. Eu sou de Rondônia, o Pedro sabe, minha família mora lá. E o meu pai teve madeireira, trabalhou com madeira, e as leis para madeira são rígidas, né? Degradação, nananã. Hoje em dia, meu pai, certamente, ele seria punido pelo trabalho que ele fazia antigamente, uma legislação que nem existia, né? Porque ter madeireira lá era... Hoje em dia, ter madeireira é quase um meliante, né? Quem tem madeireira é fiscalizado de tudo quanto é jeito. E a realidade lá é outra, por exemplo. Quando eu vim para cá, a realidade é totalmente outra do meio ambiente, do tipo de preservação. E quando se está em Brasília, por mais que tenham representantes estaduais, nem sempre esses representantes estaduais, eles conhecem a realidade dos seus estados. E eu ouso dizer que a maioria não. Que infelizmente não conhece. E aí tem esses absurdos, e a gente fica nadando contra a maré. Por quê? Porque nós precisamos por um trabalho com base. Né? Cada vez eu observo a necessidade de dados mesmo, porque falar, todo mundo fala. Falar bem, tem um monte de gente que fala bem, que argumenta que é uma beleza. E aí você vai falar, da onde que esse cidadão tirou isso? Às vezes eu mesmo me pego falando, onde que eu vi isso? Porque se eu for questionada, eu tenho que saber onde que eu vi isso. Mas conseguir percentuais
oficiais, é muito difícil. Você comentou que o Pedro foi atrás do PIB, né? Dos PIBs. Numa busca rápida, estava numa conversa, falei, deixa eu ver aqui qual que é o PIB do ano. Não achei. Busca no Google assim, PIB do ano tal. Não achei. Que é um dado que deveria estar público para todo mundo. E tem uma outra coisa. Além de tudo isso, os dados, eles, além de serem interpretados, os dados, me corrija se eu estiver errada, mas as pessoas precisam entender até a interpretação, né? Porque tem algumas falas que para nós é tão corriqueiras, que nem PIB, que é o Produto Interno Bruto, mas o que significa isso? Então, para as pessoas não faz o menor sentido. Perfeito. Vê no jornal. Falei, gente, jornal não é para leigo. Eu tô com um desafio agora, o Pedro está acompanhando aí. Eu já ia dizer para acompanhar o professor já. Mas eu tenho um desafio agora, você vê como é que que eu estou aprendendo, André. O Pedro tem acompanhado nas minhas redes sociais, eu fui convidado, virei comentarista do Bom Dia MS, né, e Bom Dia MT. Muito chique, vocês são muito chiques. Pois é. Quem está assistindo aqui, eles são profissionais que são demandados nas redes, nas televisões, né? O Pedro é comentarista do Canal Rural e o doutor agora é comentarista da Globo, né? Do Bom Dia da MS. Globo. Bom Dia MT. Eu estou muito chique. Então, mas perdão, atrapalhar, pode concluir. Não, mas olha só, qual que é o desafio? O desafio foi esse, olha, o jornalista me pede assim, ó, me fala sobre esse dado. Me mandou notícia lá, né? Me manda notícia, me fala sobre esse dado. Aí eu vou falar, ele manda o WhatsApp, olha, eu vou te perguntar isso tudo. Eu falei, ó, você está perguntando errado. Você está me perguntando errado, você está falando uma coisa. Não, mas não é assim, não. Calma, vou explicar. Eu tenho que explicar antes, por quê? Porque é o que você falou, a interpretação daquilo não é simples. Não é assim você olhar, por exemplo, o PIB cresceu. O que é isso? Não é o PIB cresceu, explica lá. Não é isso. Você tem que entender o porquê, o que aconteceu, qual que é a lógica disso, né? O que isso impacta. Então, eles começaram a ficar meio assim comigo. Eu falei, poxa, aí o diretor, como diretor foi o diretor que me chamou, né? E falou, ó, ele vai entrar como comentarista, aí, ó, agora vocês escutam ele. Então, toda vez agora eu pergunto, como é que eu respondo? Aí eles me perguntam, como é que eu falo sobre isso? Por quê? Porque essa é a questão, sabe, André? Tem a questão de pegar o dado, tem a questão de analisar o dado e a questão de interpretar esse dado. Você pode usar isso de forma bem para o seu lado, de forma ideológica e tudo mais. Você pode usar isso de várias formas, né? Eu tenho visto, por exemplo, o uso errado, né, na pandemia. De quando você analisa a pandemia, por exemplo, os casos da pandemia, você não pode analisar o dado bruto, né? Você tem que analisar o dado em taxa, por exemplo. Você tem que a variação disso, por exemplo, para saber se o lockdown deu certo, se a vacinação está dando certo. Você olha o percentual por dia. Você não olha o dado. Hoje morreu tantas pessoas ou tem tantos casos. Não é isso que você olha. Você olha assim, ontem teve 600, hoje tem 500, então diminuiu. Teve 610 num dia, 615 no outro. Bom, aumentou 10 no dia, mas aumentou 5, então diminuiu naquele terceiro dia. Então, mas também não é trivial também interpretar. Não é. Por isso que os jornalistas ficaram meio assim, porque eles querem interpretar da forma deles. E aí eu falei, olha, a gente tem que... É a forma de analisar o dado certinho, tem que saber interpretar. Então, isso também não é fácil. O que eu sempre falo é o seguinte, se alie a colegas que saibam. Ninguém precisa saber tudo. Pergunta às pessoas, eu sempre falo isso, pergunta às pessoas, por que eu vou inventar de falar de direito agrário se eu tenho a Andréia que sabe tudo? Por que eu vou mexer com o direito do Pantanal se o Pedro sabe tudo? Eu vou ter que estudar tudo isso para poder falar alguma coisa errada ainda? Não, eu vou chamar eles para ser meu parceiro. Então, essas questões são importantes, né? Porque ao analisar o dado, é importante ter alguém especialista nisso. Né? Não estou falando que eu saiba tudo, não. Eu tenho muitos colegas nisso, né, Pedro? A gente tem grupos de pesquisa em Brasília, aqui, fora do país, que estudam isso. E que a gente fica discutindo sempre, a gente está sempre aprendendo. Isso que é legal, é aprender, né, o que está acontecendo, né? Então, a gente sempre... isso não é trivial, não é fácil de... Então, eu sempre falo, essa coisa de interpretar, hoje em dia, a gente vê, às vezes, usando para o mal, usando para o bem, né? Usando de maneira errada. Então, isso é interessante. Aí, por isso que eu sempre chamei a atenção do Pedro. Falei, Pedro, agora você é um cientista, Pedro. Você está fazendo... Você é cientista agora, você tem que interpretar isso da forma de cientista. O que é o cientista que eu falo, André? É tirar as ideologias, os preconceitos sobre aquilo.
os preconceitos que eu falo, não é preconceito, é o pré-conceito, é você que concebeu, né? Que a gente cresceu, os vieses, né? As nossas culturas. O meio ambiente que a gente vive acaba tendo algumas ideias, né? Imagina o seguinte, ó, rede social, né? A gente fica lá com um colega que é mais do PT, outro colega que é mais do PSL, aí você fica escutando um monte de coisa. Você já está, né? Ali você está sendo com viés, né? Então, quando você vai analisar alguma coisa, você já fica, olha, e aí, como que é isso, né? Então, quando você vai analisar o dado, como cientista, você tem que tirar essa capa e falar assim, ó, deu isso ou não deu isso, é verdade ou não é, né? Então não tem que, então essa interpretação não é simples mesmo, né? Não é simples. Agora, falta muita humildade para as pessoas também, né? De chegar, por exemplo, numa rede social e explicar de forma mais simples também, né? Eu sempre, quando eu fui chamado, eu falei, olha, eu só vou, como é voluntário, né? Eu vou fazer esse trabalho aí na Globo, mas eu vou fazer porque é o seguinte, eu quero ajudar as pessoas a entender melhor o mundo, interpretar melhor o mundo, interpretar os indicadores, né? Olhar, então, esse é um papel, porque não adianta eu chegar e falar como cientista, mostrar coisas lá, não vou entender nada, não vai, né? Então, não vai mudar a vida de ninguém, né? Não vai mudar a vida de ninguém, e eu estou atrapalhando, na verdade, né? Colocando confusão na cabeça das pessoas, né? Então, isso é importante também. E o jurista também tem que pensar nisso, né? Na hora de explicar as coisas, né? Tudo Sim. Isso, vocês têm uma linguagem, né? Às vezes eu assisto lá o STF, lá, fico me perguntando de onde que tiraram todo aquele vocabulário lá, né? Mas é isso, tudo bem. Então, ali, né? O Supremo Tribunal, né? Tem aquela coisa toda a formação, né? A questão formal ali, tudo bem. Mas é importante a gente saber interpretar e também, humildemente, passar para isso para as pessoas para entender. E é isso quando a gente fala, eu vou estender um pouquinho a minha fala aqui, só para a gente ter, assim, André, quando a gente fala isso, o que é? É assim, a gente não fica caindo no conto do vigário, ficar escutando a mesma coisa sempre, escutando e internalizar aquilo. Às vezes não é verdade, então tem que pegar alguma informação, tentar evidências, né, para correlacionar com isso, né? Eu faço muito isso, né? Quando a pessoa fala uma coisa assim, olha, vai acontecer tal coisa, né? Aí eu pego uma evidência aqui, vendo que tal. Eu lembro, assim, no começo da pandemia, minha mãe me ligou e falou assim para mim, Michel, eu estou ouvindo falar nas minhas redes sociais que a gente tem que tomar ivermectina, né? Aí ela falou, você que é um professor e tal, me explica aí o que você acha. Mãe, eu não sou médico. Eu não sou médico. Você vai lá no seu médico, você pergunta para ele, faz seus exames e tal. Né? Porque então, mas o que ela ia fazer? Automedicar, né? E aí perguntando para mim, né? Queria que eu desse meu aval ainda, né? Eu falei, não, você não vai fazer isso. Você vai lá no seu médico, pergunta para quem. Então, e aí o cara foi explicar e tal. Então, mas onde que ela tirou isso? WhatsApp, recebendo lá a notícia e tal. E aí aquilo me chamou a atenção. Aí eu, desde aquele momento, eu comecei a estudar os trabalhos do Covid, né? Venho estudando isso todos os dias. Eu estava, antes de entrar na live, estava aqui atualizando os dados do Covid. Eu faço o acompanhamento diário, né, desses dados do Brasil, né, para ver como está e comparo com o mundo. Então, eu estava fazendo isso antes da nossa live aqui, para isso, para poder, quando alguém me perguntar alguma coisa, eu saber, olha, o que está acontecendo. Então, eu olho também estudos lá dos medicamentos, olho das vacinas, olho o que está acontecendo no mundo, o que aconteceu com o lockdown, onde fez, onde não fez, esses efeitos, essas evidências, porque, hora ou outra, a gente está conversando e as pessoas querem saber sobre isso, né? E a gente verdade. Não pode deixar de ajudar a responder algumas coisas, né? Tem muita coisa aí na rede social. E assim, nós conversando que fica muito claro a necessidade dos dados em tudo, né? Você vai no Covid, vai no Pantanal, é muito importante, as pessoas relegam bastante. Sim. O senhor está todos os dias, toda semana, um dia na semana, no jornal? Qual jornal? Diga-nos. É assim, André, eu marquei que na segunda e na sexta-feira eu sou lá ao vivo, né? Mas aí eu não sabia, aí era a surpresa da pegadinha, né? Eles me pedem gravações diariamente. Então, quase todo dia de manhã, só que no Bom Dia MS e no Bom Dia MT, né? Que a gente está lá nesses dois. Então, quase todo dia de manhã eu tenho alguma coisa que eu falo lá. Mas ao vivo é segunda e sexta. No Bom Dia, nos das 6 da manhã. Isso, 6 da manhã, isso. Sobre lá, o senhor... os dois são economia, né? Eu falo economia. Política, mas ele é diversificado, porque
Mas a minha pauta é economia, né? Só que aí eles, como a gente está conversando aqui, daqui a pouco eles me perguntam de, por exemplo, Entra na tributação, entra na Covid, entra aí na questão de mercado de trabalho, entra em várias outras questões aí ligadas com a economia. É muito interessante essa questão de ouvir, né, com as redes sociais, um dado que pode não ser uma mentira, mas também não é uma verdade, dito várias vezes, se torna uma verdade, né? E eu confesso que tem informações que eu falo, não dá para eu querer me aprofundar isso daqui, não é para mim, né? Deixa eu ir para outro ramo, para outro lado, que não é para mim. E é realmente nessas horas que a gente precisa de auxílio de outros colegas. Essa questão de conhecer o Pantanal, para o Pedro foi mais fácil para o livro, né? Já cresceu lá, então não precisou da pesquisa de campo. Mas eu presto serviço para o Brasil inteiro. Geralmente eu faço algumas perguntas que as pessoas falam, eu tenho certeza, para que ela quer saber disso? Mas é preciso, né? Geralmente o colega não foi em parceria com outros advogados locais. Fala, não, vai lá, faz assim, preciso disso. Ah, mas precisa disso mesmo? Precisa. Por quê? Por conta da realidade ser muito diferente. O Brasil é muito grande. E tem uma questão, eu acredito que o senhor veja isso com frequência, é o meu achismo, tá? Posso estar falando bobeira. Mas os dados nos países da Europa, que são pequenos, são organizados e têm um desenvolvimento muito melhor, é muito mais fácil também, né? Porque aqui, vários países num só. Né? O Pantanal não é de interesse de todo mundo, por exemplo. Quem mora lá no Rio Grande do Norte, se ele não tiver algum problema referente ao Pantanal, algum parente, ele não vai querer saber do Pantanal. Perfeito. Né? E dos Pampas a mesma coisa, da Mata Atlântica a mesma coisa. Eu fui estudar a Mata Atlântica porque aqui nós temos, né? Temos. E aí... Mata Atlântica. Exatamente. Agora, essa questão é importante, você falou, né? É isso. O dado, por exemplo, na Europa é muito fácil. Muito fácil. Né? Hoje tem, como eu te falei, como tem nos Estados Unidos, tem na Europa. Você entra lá na União Europeia, você tem dados de cada país, de cada estado, e lá tudo arrumadinho, bonitinho para fazer as análises. Então, assim, realmente a gente tem que aprender muito com eles. Isso não dá margens para fake news, para perder tempo com informações, porque essas questões também, quando não tem prova, você fica perdendo tempo. Às vezes, até sou um pouco... tem que ter paciência para traduzir o economês, né? O juridiquês, mas às vezes também o cidadão não quer. Quando eu percebo que... Eu li um estudo da Embrapa, que o Pedro vai lembrar, que foi de 2018, falando sobre o Brasil, que o Brasil, ele preserva... Qual é o nome, Pedro, daquele profissional super conhecido da Embrapa territorial? Foi a atribuição de terras, né, do Evaristo Miranda. Esse daí foi super comentado. E aí vieram conversar comigo. Algumas pessoas eu conversei, tudo. Algumas eu não conversei, porque elas não queriam ser convencidas, elas só queriam aquilo, assim, sabe? Então, às vezes, os dados, você fala assim, olha, isso daqui, pronto, não tem mais conversa. Não precisa delongar. Os dados é muito bom para isso, é muito prático, né? Eu espero, honestamente, que um dia nós tenhamos um banco de dados ricos em detalhe, em setores, que a gente não fique patinando, perdendo, às vezes, 15 dias atrás de informações nos órgãos e autarquias, sem retorno. Eu espero, porque a gente, quando quer fazer um trabalho decente, realmente precisa de algumas informações para não ficar atirando no escuro. E é isso. A gente já está em 1 hora. Eu quero agradecer a quem nos prestigiou. Foram poucas pessoas, já esperava, porque a minha audiência, pelo menos aqui no YouTube, é muito pequena, mas eu espero que esse vídeo ele contribua para quem vem assistir depois sobre esse assunto. A obra do Pedro eu vou deixar no link aqui embaixo. Você tem alguns exemplares direto, né, Pedro? Para aquisição com você? Sim, para aquisição, e tem um que eu tenho que mandar para o professor Michel também. Então, esse tem que mandar, hein? Eu vou deixar aqui, vou deixar as redes sociais de cada um também. O Pedro tem, eu não sei se eu coloquei os canais, mas todos têm canal no YouTube. O professor Michel e o Pedro também. Quer dizer.
Eu vou colocar aqui embaixo também. Quero agradecer a Thaís, a Soninha, a Vanilda. E a Thaís, ela iria estar aqui conosco, mas ela teve uma intercorrência de saúde, mas está ali dando apoio moral. Eu queria muito que ela participasse, porque ela mora no interior do estado do Mato Grosso do Sul, e o ano passado ela participou de uma operação de queimadas. Eu acredito que seja uma oportunidade muito legal de falar sobre as queimadas e ser muito realista, porque lá no norte tem os ciclos das queimadas, então todos os anos tem queimada, e todos os anos eu vejo nos jornais como se fosse uma novidade, mas ninguém fala do ciclo das águas também, quando as águas entram nas cidades. Então, existem coisas que acontecem no agro, na natureza, né, e as pessoas consideram como anormalidades, e não são coisas da natureza mesmo, e aí, esse caso do parque, é claro que não foi, teve algumas agravantes e ela participou, e na época eu conversava muito com ela pelo WhatsApp, e ela me falava do que estava acontecendo, e eu acredito que poucas pessoas tiveram a oportunidade de participar de uma operação nacional de queimadas, e além disso, ela é vizinha de um parque nacional, que eu tive a honra de conhecer, quero voltar lá para andar na tirolesa, e é turístico, então seria uma boa oportunidade de falar sobre a questão do meio ambiente, preservação, com o turismo lá, que é muito forte. Inclusive, eles levam também, o município tem muita natureza, é muito pequeno, mas eles levam eventos mundiais de corrida, de ciclismo, salvo engano, também. Então, ela iria agregar, mas, numa outra ocasião, tenho certeza que vai dar certo. Então, cuide da sua saúde. Eu agradeço que você tenha vindo aqui, dar um oizinho. E quero agradecê-los pela oportunidade. Tem muitas pontas soltas que ficaram na minha cabeça e de repente eu posso mandar um WhatsApp querendo algumas questões, entender algumas questões, volta e meia, sempre acontece isso, né? Depois de uma conversa longa com muitas informações, vem um insight, você quer fazer uma ligação, alguma coisa. Então, eu vou pedir para quem assistir. Do tipo, quando é o processo seletivo do mestrado, que eu acho que a André vai querer? O processo, você sabe que é a segunda pessoa essa semana que me cobra de mestrado, hein? Então vai para desenvolvimento. Já está aberto, já vou falar isso agora. Quando finalizar, eu vou falar agora do processo seletivo, está aberto. Até dia 30. Até o dia 30? Então corre lá. Interessante. Estou amadurecendo isso. É um convite aí, André. Se não tiver muito tempo, você entra como aluno especial, faz uma disciplina, depois faz outra. Depois interessante isso, ó, não sabia. É isso, então. Aí tem essas possibilidades lá de você entrar como aluno especial. Eu sei que vocês têm muita demanda, né, muito trabalho, né? Então, vocês podem entrar como aluno especial, faz um, faz outro. Aí depois entra como aluno regular e aí abate essas disciplinas e fica menos tempo dentro do mestrado, né? E vai fazer mais só uma pesquisa. Então, isso é uma das soluções para quem é profissional liberal, né? Como vocês, como a gente, né? Como nós aqui. Então, isso é importante também. E aí está aberto até dia 30, se você quiser participar. Eu te mando o folder lá no seu WhatsApp. E aí, André, se você quiser combinar depois com a Thaís, né? A gente pode fazer no seu Instagram ou no meu Instagram, porque dá para colocar 4 pessoas também, falar um pouquinho mais, alguma coisa específica que você queira falar. E aí a gente pode discutir lá. Fica à vontade. Vou te convidar também pelo meu Instagram para você fazer uma live lá, tá bom? Isso é importante para a gente fomentar essas discussões. São importantes e pouca gente fala sobre isso, tá? Isso, a gente só está escutando as mesmas coisas. 99% escuta as mesmas coisas aí e ninguém aprofunda em nada. Só fica ali é mais fácil. Superficial, né? E aí joga lá e todo mundo, quem gosta do assunto replica porque gosta, né? Mas na verdade eu sempre convido a sair um pouco do mainstream aí, todo mundo faz da mediocridade, que eu chamo, né? Que é a média, e fazer uma coisa diferente, que é o que você está fazendo aqui. Isso é importante. E o que o Pedro fez também no mestrado dele e vem fazendo o trabalho dele também. Eu quero agradecer mesmo, porque estou sendo prestigiada por 2 profissionais que são aí disputadíssimos no mercado nacional, tendo a oportunidade de aprender. Eu espero que as pessoas que assistam aproveitem tanto quanto eu. E pode falar as considerações finais, Pedro, por favor. Eu somente agradecer pela live que você desenhou com tanto capricho.
né, que preparou tudo com os mínimos detalhes aí para a gente poder bater um papo hoje, que já se alonga aí por 1h15, né? Agradecer também ao professor, mais uma vez, que de fato deu proposta aí para o seu orientando, seguir em mais pesquisas, né? Seguir numa carreira aí com um pouco mais de dados, que faz bem para todo mundo, né? E é isso, muito obrigado, só gratidão imensa a vocês dois. E obrigada também, professor Michel, por ficar disponível para uma live. Muito chique, gente. Eu tenho que agradecer aí realmente a vocês pelo convite e eu agradecer pela organização, viu, André? Eu nunca tinha recebido uma live com tanta organização, assim, com todo o script, né, tão bonitinho, tão arrumado. Parabéns pelo trabalho, eu vi suas redes sociais, parabéns pelo trabalho que você faz aí, o Pedro também. O Pedro eu já acompanho há muito tempo, o pantaneiro que me orgulha muito ter orientado ele e com certeza é um profissional que se destaca cada vez mais. Então, estou à disposição sempre, quando vocês precisarem aí, a gente tá junto aí, tá bom? Muito, muito obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que assistiu até aqui. A live ficou um pouquinho longa, mas quando é de interesse a gente assiste, né? Porque eu canso de assistir live de 2 horas e espero que esse registro, ele pelo menos fomente a curiosidade nas pessoas de entender sobre o seu bioma, que não seja o Pantanal, ainda que seja outro. Muito, muito obrigada mesmo. Eu vou encerrar, tá bom? Obrigado. Boa noite, fiquem com Deus. Vou deixar o link aqui embaixo. Pedro, o sorteio, justamente, o que eu ia propor, voltando, ia propor fazer um sorteio no Instagram. Por quê? Eu faço uma nova arte e a gente faz o sorteio lá, porque sabemos que lá tem mais pessoas que têm interesse também. Eu acho que, apesar, né, tem a Soninha aqui. Né? Eu fiquei na dúvida agora, o que fazemos? Bora lá. Sorteio no Instagram ou aqui? Bora nos dois. Nos dois? Então, vou fazer o seguinte. Eu tenho a nossa obra. Eu esquecendo, gente, tá vendo? Esqueci o Pedro mostrando o livro. Eu tenho a nossa obra aqui, que é o meu único exemplar. Disponível. Eu acho justo. Eu vou enviar para a Vanilda, porque ela está aqui nos prestigiando e porque ela sempre nos prestigia em todos os nossos trabalhos, não é verdade? Isso é verdade. Então, eu vou chamá-la no Instagram e vou enviar para ela, eu acho justo. E a sua obra, nós sorteamos no Instagram. Fechado? Fechado. É isso. E fiquem com Deus. Espero que tenhamos feito uma live que vá construir alguma coisa, tá? Para as pessoas que assistirem. Até mais. Obrigado, até mais. Obrigado.